To my dying day, will stand by every word of my testimony. A year after their riveting trial, Johnny Depp and Amber Heard are returning to the spotlight. I keep wondering about the word comeback because I didn't go anywhere. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o caso da Amber Heard e Johnny Depp. A Amber Heard foi a vítima perfeita para o sistema de RPs do mal com agendas de destruições contra mulheres. A ex-esposa do Johnny Depp teve um dos julgamentos públicos mais comentados dessa década. A década de 2020 foi marcada por algumas fofocas e uma dessas polêmicas foi Amber Heard versus Johnny Depp, onde a princípio as pessoas achavam uma coisa e depois ela se tornou a inimiga número 1 de Hollywood. A persona não grata número 1. Até hoje todo mundo usa a Amber Heard como bússola moral. Eu não vou ficar do lado dessa aí, não. E se ela for uma outra Amber Heard? Vamos explicar pra vocês por que o título do vídeo é a Amber Heard é a Blake Lively que deu certo, porque no caso da Amber Heard, todo mundo tá ressuscitando o nome dela agora, principalmente por causa de toda essa treta de Justin Baldoni versus Blake Lively, que a gente cobriu bastante aqui no canal, que é porque muito do processo que a Amber Heard moveu contra o Johnny Depp deu errado pra ela, no caso, por causa dessa agenda de destruição de relações públicas. A campanha de difamação e o assassinato de caráter que fizeram com ela na mídia foi algo nunca antes visto, e a gente vai contar toda a história da Amber Heard pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, gente, pra gente poder ter esse contato mais próximo com vocês. A gente consegue dar spoilers de vídeo pra vocês conseguem participar de decisões do canal por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, mas vamos falar um pouquinho antes da gente começar e tal, a falar do relacionamento da Amber Heard com o Johnny Depp. Afinal, quem é Amber Heard? Ela é uma mulher que nasceu em 86 e ela sempre quis ser atriz, gente, desde que ela era pequena. Acho que é uma história comum de muitos atores, né? Eles já sabem que eles querem seguir essa carreira artística desde muito jovens. E com 17 anos, ela se mudou para Los Angeles para poder, de fato, começar a perseguir os seus sonhos. E ela começou sua carreira fazendo pequenas participações em videoclipes, em filmes, em séries como DLC, Friday Night Lights. Ela vai participando, pegando ali pequenos papéis, até que ela chegou um pouquinho mais no olhar público quando ela fez um filme de terror. É um filme chamado All the Boys Love Mandy Lane, lançado em 2006, e ela ganhou ali uma notoriedade muito maneira quando ela fez esse papel. Quem conheceu a Amber Heard aqui por Quebrando Regras? Eu só quero saber. Porque foi onde eu a conheci. Eu amava esse filme, eu e minhas amigas, a gente era apaixonado com Joaninha, era o nome do ator. Sean Ferris. Só que ele tinha uma pintinha, a gente chamava ele de Joaninha. E a gente, tipo assim, Quebrando Regras é um filme da minha galera. Todo ano a gente se reunia pra ver quando a gente era adolescente. Foi onde eu conheci a Amber Heard. Olha só, gente. Então só queria saber se tem mais alguém que viveu essa experiência ou se ela é única. E ela foi envelhecendo na indústria, conseguindo papéis melhores, participando de blockbusters como Aquaman, por exemplo, mas obviamente o nome dela ficou muito conhecido quando ela fez um filme chamado The Rum Diaries ao lado do Johnny Depp, e o nome dos dois começaram a ser linkados juntos em um possível romance. Obviamente ela começou ali, né, a carreira dela quando ela ainda era jovem adulta, foi envelhecendo na indústria, ela era muito bonita, muito talentosa, mas ela foi catapultada ao status de A-lister, pelo menos nos sites e revistas de fofoca, quando ela protagonizou esse filme ao lado do Johnny Depp, que é uma das maiores estrelas da história de Hollywood. E os dois, obviamente, logo em seguida assumiram um romance, chegando eventualmente, tempos depois, a se tornarem marido e mulher. A Amber Heard era uma pessoa que já tinha tido ali alguns lances na vida pública que as pessoas sabiam, né? Ela é uma mulher bissexual da comunidade LGBT, então a gente já tinha ciência de alguns relacionamentos dela com mulheres e outras pessoas, mas com o Johnny Depp, realmente eles se tornaram ali o casal do momento, né? Ele era um cara muito amado em Hollywood, 20 e tantos anos mais velho que ela era uma mulher muito linda, e eles se tornaram ali um casal que começou a ganhar uma atração como um possível it couple, assim. O Johnny Depp era um cara muito amado, a Amber Heard tinha esse fascínio em volta dela, né? O público tinha esse fascínio em volta dela porque ela era muito bonita e tudo mais, então eles juntos viraram um casal que a galera gostava de acompanhar. Em 2011 eles começaram um relacionamento, 2012 foi quando eles tornaram público que eles estavam juntos, eles namoraram 2 anos, 2014 já estavam noivos, 2015 casaram, mas o casamento em si, gente, não duraria muito tempo, tá? Pouquíssimo tempo depois, em 2016, pouco mais de 15 meses depois do casamento, viria o pedido de divórcio. E a gente mal imaginava naquela época que esse divórcio seria tão conturbado quanto foi. Primeiramente, em maio de 2016, eles anunciaram que eles estariam se divorciando por causa de diferenças irreconciliáveis. É sempre assim, né, gente? Primeiramente chega ali e fala que as diferenças são irreconciliáveis, conflito de agenda, coisas do tipo. Até só porque, que nunca é isso, até né? porque diferenças irreconciliáveis é padrão legal, tá, gente? Não é só porque a galera é clichê em Hollywood, não. O papo de RP realmente, nos documentos de divórcio,
divórcio lá nos Estados Unidos é um dos motivos, tá? Igual o estado civil, solteiro, divorciado, viúvo, não tem muitas outras opções. Diferenças irreconciliável é a melhor opção para coisas que não vão precisar de partilha de bem ou de coisas mais litigiosas. É a forma mais fácil de você escapar para um divórcio mais tranquilo. Só que eventualmente, se as pessoas quiserem mover processos, aí entra outras coisas. Mas a princípio é sempre diferenças irreconciliáveis. Vamos terminar logo essa porra da melhor maneira possível. Só que dias depois do anúncio do divórcio pro público, a Amber Heard foi atrás de uma ordem de restrição contra o Johnny Depp, alegando diversos abusos físicos por parte dele. Ela era uma menina de 26 anos, tá? Quando eles começaram a sair. É sempre interessante a gente levantar isso. E ela, quando divorciou dele, tinha 30. Então ela era uma mulher muito nova. Foi uma coisa que deixou todo mundo, meu Deus do céu, como assim? O que tá acontecendo? Até porque, tipo, o Johnny Depp não tinha nenhum histórico de violência doméstica até então, ele já teve outros relacionamentos, então era um cara que a gente achava assim, sabia que ele tinha problemas com drogas e substâncias, mas nunca tinha tido uma acusação dessas envolvendo o Johnny Depp. Então foi algo que chocou muito o público. Até porque ele namorou durante muitos anos a Winona Ryder, ele namorou durante muitos anos a Kate Moss, ele foi casado durante muitos anos com a Vanessa Paradis, a mãe de seus dois filhos, a Lily Rose Depp, inclusive. Então, ninguém imaginava que pudesse ser algo mais sério, porque ele não tinha histórico até então. Só que quando ela começou a mover o processo contra ele, foram saindo matérias sobre ele, sobre ela, e aí as coisas foram ganhando mais corpo na mídia. Será que ele era de fato abusivo? Será que as drogas influenciaram ali os comportamentos detrimentais do casal na relação? E aí discussões começaram a se acender tanto online quanto nos programas de fofoca e nas revistas, até que chegaria o fatídico tribunal, né, realmente assim, cada um deles se encontrando ali na corte alguns anos depois, e o espetáculo midiático que isso foi nos ensinou grandes lições. Basicamente, o que rolou lá em 2016? Eles oficializaram o divórcio, Johnny Depp teve que pagar pra ela uma indenização de 7 milhões que ela falou que iria doar para a caridade. E aí se passaram 2 anos, tava todo mundo achando que aquele assunto já tinha sido resolvido, mas chegou em 2018 e o The Washington Post fez uma matéria falando sobre a Amber Heard, né, gente? Foi uma matéria que ela escreveu falando sobre ela ser vítima e sobrevivente de violência doméstica e ter se tornado uma voz para esse movimento. Ela não fala nesse artigo o nome do Johnny Depp nem nada, mas como todo mundo sabe o que aconteceu 2 anos antes, todo mundo sabia que ela estava falando ali sobre o Johnny Depp. E isso reviveu o caso na internet, as pessoas começaram a atacar novamente o Johnny Depp, e aí isso trouxe o caso deles do divórcio, que tinha acontecido anos antes, de volta aos holofotes da mídia. E isso acabou trazendo algumas consequências pro Johnny Depp. A primeira delas foi que ele foi demitido da franquia de Piratas do Caribe. E ele também foi demitido da franquia de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, assim, ele foi demitido muito próximo ali de 2 grandes franquias que ele tava fazendo na época. Piratas do Caribe, que é uma das maiores franquias da carreira dele, e, querendo ou não, Animais Fantásticos, que é do mundo de Harry Potter, que é uma franquia muito famosa. Então, ele perdeu muitos contratos e dinheiro ali naquele momento. Num espaço-tempo muito curto, né? Muito curto. Então, o que ele fez? Ele decidiu naquele momento abrir um processo contra a Amber Heard por difamação. E é exatamente esse processo que ele abriu contra ela por difamação que levou ao tribunal de fato, ao julgamento que nós vimos em 2022, tá? Não foi a acusação da Amber lá em 2016, foi a acusação do Johnny Depp contra a Amber. Nesse caso, o Johnny Depp seria o acusador e a Amber seria o réu do julgamento. Vocês estão entendendo aqui, né, a ordem das coisas. E a gente sabe que a justiça, ela é lenta, ela é devagar, as coisas demoram pra acontecer. Tipo, o caso Diddy, por exemplo, começou a ser investigado no final do ano passado e só vai ter o julgamento de verdade lá em maio do ano que vem. Então a gente sabe como é que funciona. Esse caso ainda tá rápido. Ainda tá rápido. E como se tornou um caso mais midiático dos últimos anos, assim, eu acho que estão acelerando o caso Diddy. Mas o caso da Amber, ele entrou com processo em 2018 e só 2022, 4 anos depois, que de fato veio o julgamento. O caso dos irmãos Menendez, né, da série Monstros da Netflix, o crime foi cometido em 89, eles foram julgados só em 96. Então, assim, é super comum essas coisas serem demoradíssimas, tá? Por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam com preguiça de buscar a justiça dos seus próprios problemas na lei, porque a gente sabe que a lei tarda muito, às vezes. Demora muito, gente. E aí chegamos em 2022, o julgamento começou e seria um julgamento extremamente midiático. Live no YouTube na hora, em algo pra todo mundo assistir ao julgamento. A gente teve documentários e eram memes e era o tempo todo mundo falando sobre isso. Se você tava na internet ali entre abril e maio de 2022, você estava
com certeza dentro dessa lore acompanhando todas as horas de julgamento, todo mundo falando sobre isso. Não se falava de outra coisa, Amber Heard versus Johnny Depp, e aconteceu basicamente o que aconteceu agora com a Blake Lively, só que é o contrário. O Justin Baldoni começaria como o mocinho da história, enquanto a Blake Lively era a grande vilã. Algum tempo depois, o jogo vira e hoje tá todo mundo mais tendencioso a olhar o lado da Blake Lively da história. Foi o que aconteceu com Johnny Depp. Johnny Depp, a princípio, teria feito o pagamento de 7 milhões de dólares ali em 2016, quando eles se divorciaram e não tinha mais tocado no assunto. Todo mundo suspeitava que ele era um cara abusivo depois do que ela falou a princípio. Veio o artigo do Washington Post. Ele foi contra-atacar, mostrando algumas outras provas, colocando em xeque a palavra dela com algumas provas que pareciam, faziam alusão de que ela também poderia ser uma pessoa abusiva, complicada, que abusava de substâncias que não era flor que se cheira, e isso mudou totalmente o jogo em favor do Johnny Depp. E a internet ficou totalmente contra a Amber Heard. Outrora as pessoas estavam do lado dela, a carreira dela não tinha sofrido nada, na verdade ela tinha até conseguido outros papéis, como entrar no mundo DC e fazer parte aí de filmes de super-herói, conseguir alguns papéis até maiores do que ela já tinha conseguido até então na carreira dela. E isso tudo foi perdido num estalar de dedos, porque ela se tornou a maior vilã da internet naquela época. E se você digitasse o nome dela em qualquer site, em qualquer portal, na barra de ferramentas do Google, ela era uma das pessoas mais pesquisadas naquela época. Existiam artigos e artigos que saíam a respeito dela todos os dias. Mesma coisa e o mesmo tipo de artigo que saiu sobre a Blake Lively no início desse ano, falando sobre o caráter dela, o passado dela, se ela estava prestes a ser cancelada, revivendo vídeos antigos, isso sem contar toda a moral que ela sofreu durante meses do julgamento por parte dos fãs do Johnny Depp. Na corte, várias pessoas que estavam nos estandes eram fãs do Johnny Depp, e todas as audiências em que ela entrava e saía do tribunal, ela era encontrada e bombardeada de xingamentos e pessoas assediando ela moralmente. E pra piorar, durante o julgamento em si, o Johnny Depp e a equipe, né, sua equipe de advogados, trouxeram outras grandes evidências de que o relacionamento dele com a Amber Heard era um relacionamento extremamente tóxico e que a Amber também era uma pessoa muito agressiva, entendeu? Eles tinham áudios, eles tinham gravações que tinham sido feitas, e ele até conta uma coisa absurda de um dia que ela defecou na cama dele. Então foi algo assim, muitas coisas, ainda mais porque o Johnny Depp foi a primeira pessoa a falar no tribunal, ele foi o primeiro a dar o seu depoimento e contar o seu lado da história. Então acho que todo mundo ficou meio assim, meu Deus chocado, do céu, né? como assim? Ele controlou desde cedo a narrativa. Porque até então, gente, a única coisa que a gente sabia era eles tinham se divorciado anos antes. Parecia que era algo abusivo porque ela tinha conseguido uma ordem de restrição contra ele, e ele tinha ressarcido ela com uma quantia que aparentemente ela iria dar pra caridade. 2 anos depois ela faz essa matéria falando como sobreviver a um relacionamento muito parecida com a Mariana Goldfarb, a última namorada do Cauã Raymond, que eles ficaram juntos durante muitos anos. Ela tá indo agora em muitos podcasts, direto a gente vê o nome dela em entrevistas, onde ela cita horrores que ela passou no seu último relacionamento, que foi um relacionamento... Ela nunca citou diretamente o nome do Cauã Raymond, mas todo mundo sabe que só pode ser ele. Então tem sempre essas coisas. Só que dessa vez, com esse artigo, o Johnny Depp realmente foi muito atingido, perdeu muitas coisas, e era nesse lugar que ele estava contra-atacando a Amber Heard. Só que agora que ele fez tudo isso se tornar público, a gente ficou sabendo de acontecimentos entre eles, de discussões e coisas do tipo, que antes a gente não tinha a menor ideia. A gente só tinha pensado assim, era um homem muito mais poderoso que ela, muito mais velho, que devia ser ciumento, e aí ela conseguiu uma ordem de restrição e eles se divorciaram. Só que agora a gente estava tendo acesso a detalhes das brigas e das altercações entre os dois, e como ele foi o primeiro a controlar essa narrativa, a contra-atacar, a falar mal da Amber e a processá-la, o público que já é inclinado a não ouvir mulheres e já é inclinado a abraçar principalmente figuras tão amadas como o Johnny Depp, porque ele não é qualquer atorzinho mequetrefe de beira de estrada. Ele é um dos caras mais poderosos e amados da indústria. Todo mundo tem pelo menos uns 10 filmes do Johnny Depp que você é apaixonado, que você viu na sua infância. Então, a galera abraçou a narrativa Johnny Depp muito rapidamente, transformando a Amber Heard no demônio da vez. Tipo assim, a galera começou a só olhar as evidências que realmente tinham do Johnny Depp e tal, e esqueceram completamente das evidências que a própria Amber Heard trouxe no processo quando chegou a sua vez de depor, porque todo mundo ficou automaticamente do lado do Johnny Depp. Só que quando chegou a vez da Amber Heard também contar a sua história, também havia áudios onde ele estava sendo extremamente agressivo com ela. Ela também trouxe mensagens que evidenciavam conversas extremamente perturbadoras entre o Johnny Depp e seus amigos, onde ele citava a vontade de transar com o cadáver dela, porque era isso que ele queria transar depois com o cadáver.
Então, assim, são outras evidências também. Ela tinha ali também fotos de hematomas que chegaram a ser questionadas no tribunal, se ela não havia manipulado as fotos ou coisas do tipo. Mas ela tinha evidências, ela tinha outras coisas que ela trouxe também pra poder corroborar com a narrativa que ela havia falado. E, gente, a gente sempre fala pra vocês que esses crimes e coisas do tipo é muito difícil de provar. A Isadora leu algumas coisas aqui, como advogada, ela falou, gente, isso aqui é tudo muito difícil de provar, porque tem anos que isso aconteceram, sem corpo de delito e coisas do tipo, fica mais complicado mesmo. É mais difícil mesmo, e realmente a gente tem as fotos dos hematomas, a gente não tem realmente laudos médicos, tipo o Johnny Depp, ele tem um laudo médico de quando ele cortou parte do dedo dele numa briga com a Amber. Então essas coisas mais técnicas, a Amber realmente não tinha, mas é porque... Ele veio mais preparado com evidências, né? Exatamente, mas é porque também naquela época ela não foi pro hospital, então ela não teve realmente ali um laudo médico dos seus ferimentos. Tem fotos que a galera mostra dela no dia seguinte das supostas e que ela não estaria com nenhum machucado no rosto. Ela alega que é porque na hora de sair na rua ela passava maquiagem pra poder cobrir. É muito louco porque dá pra ver claramente que tem uma dinâmica de poder aqui entre os dois, onde a gente tinha uma menina que era completamente apaixonada e deslumbrada por esse homem, que era mais de 20 anos mais velho, extremamente poderoso, que abriu portas e mais portas pra ela em Hollywood, porque a gente não tá falando que ele deu pra ela uma carreira, mas ela acessava, enquanto esposa dele, salas que ela ainda não tinha calibre na carreira dela de acessar. Obviamente, nela não tem o mesmo poder do Johnny Depp, muito dificilmente, porque é um homem que, de carreira, ele tinha a idade dela. Então, dava pra ver que tinha uma dinâmica de poder ali, onde ele tava muito mais bem assessorado, mesmo antes de saber que se daria uma merda, que eles se enfrentariam num tribunal, do que ela. Ele estava assessorado por uma equipe que qualquer altercação física ele já ia procurar laudos médicos. Ela não procurou nada pra se resguardar. Por que será? Que ele, um homem de mais de 50 anos, tinha ali vários laudos médicos e ela, uma menina que sofreu todos esses supostos abusos com 28, 27, 29 anos e ela não tinha se respaldado de nada. Será que é porque a gente tá falando de um homem que tem uma carreira consolidada e um time que realmente se preocupa com cada passo da carreira dela e ela não? Porque assim, hoje em dia, né, gente, agora que a gente tem toda essa campanha de difamação aí, as claras contra a Blake Lively, coisas do tipo, e a gente tá vendo como a agenda de destruição contra mulheres funciona muito bem, porque o crime inafiançável de uma mulher de ser chata, petulante e metida é muito mais difícil da gente engolir do que predadores sexuais, porque pra homens a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida, porque os crimes deles são sempre esses, né? Mas a mulher ser grossa... Ser grossa, você já viu tanto que ela... Baby Bump, já viu ela falando da barriguinha? É uma chata. Ela é uma metida. Ela é insuportável. Entendeu? O crime inafiançável da mulher de ser chata realmente se equipara quase que a um Diddy. É assim que a nossa sociedade encara, pelo menos. Exato. Ai, mas quando o Justin Baldoni é acusado de assédio, a gente tem que esperar. Calma, nossa, agora todo mundo tá saindo do bueiro pra falar a mesma história. Muito esquisito, né? Você vê 2 pesos e 2 medidas aqui, né, mesmo? E foi isso que aconteceu com a Amber Heard. Todos os artigos que saíam sobre ela era mostrando tanto que ela era monstruosa, tanto que ela era vil. Tudo que se falava sobre ela na indústria era como ela tinha acabado com a carreira de um dos homens mais amados da história. Ela sentou numa entrevista com a NBC News, inclusive a mesma emissora que fez aí, né, tipo assim, deu o furo de reportagem do Jay-Z, ser ele talvez o outro perpetrador da noite do VMA junto do Diddy, e eles perguntaram algumas coisas pra ela, como tipo assim, você foi uma pessoa que trouxe provas e o júri olhou pra tudo que você trouxe e não acreditou em você. The jury looked at the evidence you presented. They listened to your testimony and they did not believe you. They thought you were lying. How could they make a judgment? How could they not come to that conclusion? They had sat in those seats and heard over 3 weeks of nonstop, relentless testimony from paid employees and, towards the end of the trial, randos, as I say. So you don't blame the jury? I don't blame them. It wasn't... I don't blame them. I actually understand. He's a beloved character. And people feel they know him. He's a fantastic actor. Their job is to not be dazzled by that. Their job is to look at the facts and the evidence. And they did not believe your testimony or your evidence. E a resposta dela foi muito acertada, porque como é que você vai acreditar numa menina que, tipo assim, passava de gold digger, que tinha inconsistência nos seus relatos, sim, e as pessoas abraçaram o Johnny Depp e a carreira dela foi aniquilada. Ela saiu totalmente do olhar público. E hoje em dia, que igual a gente falou, que a gente tá numa discussão um pouco mais avançada sobre, tipo, como a agenda de destruição funciona tão bem pra mulheres e não tão bem pra homens. Saiu um artigo há não muito tempo atrás falando assim, como a Amber Heard não era a vítima perfeita, tudo que fizeram no tribunal
vinha de um playbook de manipulação muito certeira. E a gente queria até resumir essa matéria aqui pra vocês entenderem quais foram as táticas usadas pra destruir a Amber Heard há 2 anos atrás. A gente tá vendo agora, nesse momento, um mundo mesmo tendo um outro olhar pra esse momento no espaço-tempo. A gente tá tendo matérias na revista Glamour, na Vogue, jornal The Guardian. A gente tá tendo várias ONGs também e organizações que protegem mulheres que são vítimas de abuso vindo falar sobre esse caso da Amber Heard. Será que agora a gente tá pronto pra acreditar na Amber? E eles trouxeram esse conceito de vítima perfeita. O que seria a vítima perfeita? A gente tem essa noção de que pra uma pessoa ser vítima, ela tem que ser aquela menina acuada, ela tem que ser aquela menina que nunca errou na vida, que nunca fez nada de errado, ela é boa do início ao fim, e ela é aquela vítima que a primeira vez que aconteceu qualquer coisa com ela já se afastou e ela já foi denunciar logo de cara porque ela não vai aceitar isso. Se houve reincidência também, ela talvez não seja tão inocente assim. Exato. Por que ficou? Ou então, se a pessoa não é uma pessoa boa e ela respondia ou retalhava... Não, e também era tóxica igual. Era tóxica igual, olha lá. Olha lá, o Chris Brown arrebentou a Rihanna, mas no dia não unhou ele. Olha lá, mas ela perdoou. Ela perdoou, então quem somos nós pra não perdoar? Entendeu? Essa é isso que eu tô falando. Se não for a vítima perfeita, a sociedade tem tendência a descreditar essas vítimas. E é exatamente o que a Amber Heard é. Ela não é uma vítima perfeita. Até porque vítimas perfeitas não existem. Exato, e é exatamente isso que essa reportagem fala. Não existe vítima perfeita. Cada caso é um caso. Até porque cada todos pessoa nós somos reage humanos. de uma forma. Todos nós vamos errar. Até a gente se perceber, talvez, numa situação abusiva, a gente pode retaliar, contra-atacar, também desafiar, também caçar preço, como assim dizer. Na hora de uma briga, os ânimos exaltam pra todos os lados. Só que uma coisa que essa reportagem, que tá sendo feita por especialistas e consulta pessoas como psicólogos e outras pessoas que trabalham aí, não só como relações públicas, mas também no direito e nessa área legal, eles fizeram toda uma tese em cima disso, e é muito interessante uma coisa que eles falam que é independente se eu tô numa relação abusiva, mas em um determinado momento ali de alguma briga das milhares que acontecem, até eu me desassociar desse meu parceiro abusivo, eu posso ter um rompante de raiva, contra-atacar, quem sabe até avançar na pessoa, essas coisas podem acontecer. Mas no contexto geral do abuso e do abusado, não existe abuso mútuo. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, não existe isso que os dois são abusadores igual abuso mútuo. Quando a gente fala de abuso, naturalmente já tem uma pessoa que tem um lugar de poder, ocupa um lugar de poder maior do que outra pessoa. Isso é um fato, isso não está aberto para debate. Você ter um momento, uma altercação, a vítima contra-atacar de alguma forma, não torna ela abusiva, porque a gente não pode medir a reação do abusado mediante as atitudes do abusador. Aquilo lá são só respostas, são só estímulos, não são coisas não provocadas. Vocês entendem? Então, assim, como a gente vê uma situação de fora e a gente pensa assim, os dois ali brigaram igual, não são santos. A gente não olha toda a dinâmica de poder e toda, tipo, como dizem nos Estados Unidos, the big picture, né? O quadro completo. É como se fosse mesmo que um princípio físico, sabe? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se eu colocar minha mão aqui, em cima dessa superfície, a Isadora não vai conseguir colocar a mão nesse mesmo lugar, ela já vai colocar a mão sobre a minha mão. Vocês entendem? Não existe numa situação completa. Pode ser que num evento isolado as duas pessoas brigaram ali de igual para igual, mas num evento todo só existe um abusador dentro de uma dinâmica de um casal. E essa pessoa geralmente tem o mesmo perfil, é quem tem mais poder, quem tem mais discernimento, quem tem mais controle sobre uma situação. E geralmente são as pessoas que detêm o poder aquisitivo, que são mais velhas e que conseguem manipular a outra com mais poder, seja aquisitivo, seja poder mesmo de influência. E nessa situação, julguem vocês. Quem que tinha ali um lugar de poder maior? Um grande ator extremamente amado, consolidado, de 50 e tantos anos de idade, ou uma atriz novata que ainda não tinha consolidado sua carreira de 20 e poucos anos? Qual dessas duas figuras você acha que tem mais poder aqui? Tá, se você já tem ranço da Amber Heard porque você acompanhou o processo e tudo mais, então vamos olhar com a lógica. Quem são as pessoas que abusam mais de outras, assim, ao longo da história? Em relações... Estatísticas. Em relações principalmente heteronormativas. Quando a gente olha também coisas de abuso e tudo mais, entre pessoas que têm diferença de idade, geralmente qual é o gênero que, estatisticamente, tem mais reincidência, né? Qual que é a idade? É a pessoa mais nova ou geralmente a pessoa mais velha? Que é a gente tá falando de estatística, a gente tá falando de caso a caso. Estatística. Estatisticamente falando. Então aí você já tira suas próprias conclusões. E hoje em dia, todos os artigos que atrelam
toda essa campanha de destruição contra Blake Lively ao nome da Amber Heard falam o que fizeram com a Amber Heard é a planta do que fizeram com a Blake Lively, só que hoje eu acho que a gente tá mais disposta a ouvir. E eu acho que a Blake Lively também não caiu, porque a Blake Lively tem o respaldo de um homem do lado dela, respaldo de um casamento, respaldo de ser mais próxima da vítima perfeita do que uma Amber Heard, que era conhecida como uma menina gold digger, alpinista social, que usavam também da bissexualidade dela pra julgá-la como... Essa mulher nem gosta de homem, ela tá usando o Johnny Depp, é óbvio, ela é uma mentirosa. Não tinha nem os recursos financeiros, nem a equipe legal pra ajudá-la e instruí-la mesmo a bater de frente com essa máquina desse titã que é o Johnny Depp. E hoje ela saiu, tipo assim, até hoje, em todos os nossos vídeos, a galera vem, eu estou tomando cuidado, vai que ela é uma nova Amber Heard. E a gente tá aqui pra falar que, se é assim que você pensa, a gente encarecidamente, tipo assim, implora você pra estudar um pouco do caso, ler essas matérias novas agora no olhar de 2024, porque nós somos duas pessoas que estivemos ao lado da Amber Heard todo o tempo e a gente não deseja uma pessoa como o Johnny Depp pra ninguém. Olha, gente, a gente vai deixar aqui pra vocês o link desse artigo, principalmente que a gente tá falando dessa organização. O artigo é em inglês, mas vocês conseguem traduzir aí na internet, talvez colocar no chat GPT, vocês conseguem, mas a gente vai trazer algumas coisas que eles falaram aqui, por exemplo, a estratégia DARVO. O que é DARVO? É uma sigla em inglês para negar, atacar e inverter vítima e agressor, que é uma tática que abusadores usam para poder descreditar o relato da vítima. E quando a gente repara no julgamento da Amber com o Johnny Depp, a gente consegue ver que todas as táticas DARVO foram usadas contra a Amber Heard. No artigo fala, ó, essa estratégia foi evidente no julgamento onde Depp foi retratado como vítima, enquanto Heard foi descreditada com base em aspectos da sua vida pessoal. A manipulação midiática transformou o caso em espetáculo, prejudicando ainda mais as vítimas de abuso. Então, assim, eles literalmente trouxeram uma forma de, tipo, inverter vítima com abuso. Eles negaram a história dela, atacaram ela e inverteram o lugar de vítima e abuso. Trocou essas posições entre os dois ali, inclusive atacando pessoalmente, tentando descreditar os relatos dela, trazendo um psicólogo lá dentro, lá pra depor no tribunal, pra poder diagnosticá-la com transtornos psicológicos. Vocês têm noção? Vocês que são da junta médica, a gente alcança muitas pessoas no nosso canal, provavelmente alguns de vocês aí é psicólogo, psiquiatra. Quanto tempo que a gente precisa estar sentado com um paciente pra gente diagnosticá-lo com coisas tão potentes como, sei lá, um borderline? Porque foi isso que fizeram com a Amber Heard. Um médico que estava na junta médica do time Johnny Depp, que nunca tinha sequer conhecido a Amber Heard, fora tudo da mídia, a diagnosticou com transtornos seríssimos mentais. Vocês estão entendendo o que foi feito naquele tribunal, gente? Vocês estão entendendo que, tipo assim, eles se aproveitaram da tendência do mundo misógino de confiar mais e proteger homens poderosos pra atacar e destruir a narrativa da Amber. Foi exatamente isso que fizeram. E hoje em dia, em 2024, a gente tá tendo vários artigos, outras revistas e publicações grandes, dando uma outra olhada nessa história, olhando, será que a gente não deve uma desculpa pra Amber Heard? E agora que a gente vê que o time que foi contratado pelo Justin Baldoni era o mesmo time que foi contratado para gerenciar essas crises com o Johnny Depp, de forma muito bem sucedida com a Amber Heard e de forma muito bem sucedida até a Blake Lively contra-atacar contra ela, o que a gente tem que entender, gente, que eu sei que é difícil. Eu tô passando por uma coisa dessa parecida em casa. Tá, com familiares. Difícil a gente admirar uma pessoa e descobrir depois de 30 anos que ela era uma e não parece real. Mas a gente tem que acreditar, sem questionar. Você tá entendendo? Porque o que a Amber Heard ganhou de trazer esse caso a público? Nada. E mesmo assim, se a gente olhar lá em 2016, o que ela ganharia? O que vítimas ganham? Ela ganhou 7 milhões de dólares. Sabe o que é 7 milhões de dólares pra uma pessoa com o paycheck do Johnny Depp? Pode parecer loucura, gente, trocado. Eu sei que a gente vive num país pobre, então 7 milhões de dólares. Trocado. Eu acho que ela tinha um sonho de ser atriz desde que ela tinha 17 anos de idade. Então eu acho que ela não ia querer perder a carreira dela, entendeu? Qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso? A gente pode trazer mais coisas nesse vídeo, talvez analisar várias das incongruências e das coisas que foram feitas, dos crimes que foram cometidos contra a Amber Heard nesse julgamento. Porque, olha, gente, não estamos dizendo que ela não tinha incongruências, entendeu? Tinha. E, de fato, o melhor time levou. O melhor time era o time do Johnny Depp. Eles fizeram um bom trabalho de inocentá-lo. Exato. Se vocês quiserem, a gente pode trazer isso exatamente tintim por tintim, o que foi dito, analisando, tipo assim, o Ultimate Guide, o guia ultimato do processo entre Amber e Johnny Depp. A gente pode trazer, se vocês quiserem. Só pra vocês terem uma noção de... Porque a Isadora, ela é advogada e ela olhou e ela falou, gente, era difícil realmente a Amber ganhar, mas o tanto de absurdos que foram cometidos com ela legalmente é algo que a gente poderia dar uma segunda olhada. O que vocês acham? Vai seguir a gente nas redes sociais, né? Tudo sempre. Um beijo. Tchau.